Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Como eu falei, toda a parte de controle, de fiscalização que a Constituição atribuiu ao Legislativo, o capacitam para participar dos processos decisórios, e da agenda, porque vocês, ouvirão ou já viram que a agenda, ela governamental também, ela é feita com base no monitoramento de outras políticas, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, eu coloquei aquele ciclo linear, mas, na verdade, ele é cíclico, ele é um ciclo cíclico, vamos dizer assim. É uma redundância, mas, assim, só para enfatizar mesmo essa questão, que ele não é estático, ele é dinâmico e, assim, depois de uma avaliação, gera uma agenda. Tanto pelos instrumentos formais de elaboração de leis, como pela inserção de procedimentos externos, como consulta popular, audiência pública e fóruns técnicos, que acabam por reforçar a responsabilidade dos legisladores e por exigir deles um maior compromisso em suas proposições legislativas. Gente, eu coloquei isso aqui de lilás, não é só para ficar bonitinho, não. Assim, é porque eu quero que vocês guardem muito bem essa mensagem quando vocês falarem do legislativo, que é do papel principal do legislativo, de ceder espaço público democrático para a sociedade em todo o ciclo das políticas públicas, como eu já expliquei para vocês lá no começo. A função legislativa e função de fiscalização de controle. Essa é a função que a gente mais... aliás, quando a gente começa a estudar a parte do legislativo, são as duas primeiras que a gente ouve falar, Mas eu quis enfatizar elas para quando vocês forem escutarem as outras. Essas aqui, prova oral, o que é que vocês vão falar? Essa daqui. Mas, como eu expliquei no começo, aquela figura multidimensional, assim, na prática, muitas outras funções vocês vão perceber e aprender depois dessa aula. O Poder Legislativo, composto por membros eleitos pelo povo para exercer a função, entre outras, de legislar como parte integrante do poder político estatal, detém as funções de representação, legislação, legitimação da ação governamental, controle e juízo político. Mas, professor, o que é juízo político? Juízo político é a capacidade de o parlamentar ter de avaliar, julgar, não no sentido técnico, entendeu? Ter de apreciar uma lei, uma política pública, não só pensando no aspecto formal, mas pensando, assim, em toda uma questão social, entendeu? Político não é político partidário aqui, entendeu, gente? Vamos prestar atenção nisso. Nas aulas de política pública, quando a gente fala de política, na aula de gestão, entendeu? Não estamos falando de questões político-partidárias, de tendências partidárias. Estamos falando de juízo político, você apreciar não só vontade popular, você fazer um meio termo entre vontade popular, questão econômica, questão regional, tudo isso é um juízo político. A casa, as casas legislativas, o Senado principalmente, trabalha muito essa questão. Ela foi formada dessa forma porque os juízes, os senadores de uma região, eles trabalham por os interesses daquela região, além de, claro, todo o interesse nacional. Mas isso é legítimo, entendeu? Então, os senadores do Norte vão fazer esse juízo político por exemplo,
essa questão de cobrança do ISS por compras na internet, há muito não se aprova, não se estabiliza por uma questão regional. São Paulo, por enquanto, recolhe mais, o Norte e Nordeste recolhe menos, e isso é uma questão política dos senadores que ainda não conseguiu destravar essa reforma tributária. Um dos pontos de conflito é essa questão que envolve uma questão federativa, entendeu? Que não vamos entrar em detalhes, mas assim, pelo exemplo que eu dei, vocês assim vão ser capazes de entender que hoje São Paulo arrecada mais do que outras regiões do país. Ah, professora, mas São Paulo é maior. Então, mas nós somos um regime federativo. Não é porque São Paulo é maior somente que vai, assim, ficar com a maior parte do bolo. Essa é uma questão política, entendeu? Não é uma questão matemática. Vamos seguindo. Então, o papel do legislativo. Como vimos no nosso ciclo, ele participa da formulação, ele participa do monitoramento em todo o ciclo de políticas públicas, ele participa do monitoramento. E nós vamos ver depois os instrumentos formais que ele participa desse monitoramento e avaliação de políticas públicas, não o legislativo como um todo, mas o Senado. A atuação do Congresso, ela pode começar na etapa da formulação de agenda, como eu falei, né? Durante qualquer audiência pública. Vem uma ideia, um senador apresenta um projeto de lei. Pode ser o início de uma política pública que não seja aquelas de iniciativa do executivo, entendeu? Quando a gente fala o legislativo, qualquer senador, qualquer deputado pode apresentar um projeto de lei que pode ser transformado numa política pública. A atuação do Congresso pode começar, sim, aqui eu já estou repetindo, na etapa da formulação, como eu disse, ele recebe uma demanda, outro exemplo aqui também. A professora Ana Carla, trabalhando na USP, tem um projeto que trabalha com vocês, do curso de gestão, e manda uma carta para um senador. O senador estuda aquilo, falou, boa ideia. O senador apresenta aquele projeto de lei, a iniciativa é de vocês? Não está descrito naquela iniciativa popular que é prevista na Constituição. Mas o senador vai transformar a ideia de vocês em política pública. Durante as audiências públicas, ele vai dizer, olha, gente, surgiu essa ideia, não foi da minha cabeça. Muitas vezes ele bota na justificação. Muitas vezes ele transmite essa iniciativa de vocês através de uma audiência pública. Isso é informal. Isso não está na Constituição, isso não está no regimento interno, mas é uma forma de formulação de agenda, entendeu? Na parte de monitoramento, o legislativo pode monitorar todo o ciclo de execução da política pública pelo executivo, pode acompanhar e fiscalizar e até interferir, influenciar, né? Mas ele tem um limite de interferir e influenciar. Esse limite aqui já não é um juízo político. Não pode. Durante a fase, já que o juízo político é só naquele primeiro slide que eu mostrei, de formulação, de avaliação de políticas públicas. No monitoramento, que é no monitoramento da execução das políticas públicas, ele já não pode mais fazer um juízo político, só no começo da formulação e na avaliação. Aqui só se houver realmente uma questão, um problema fiscal, um problema orçamentário formal, entendeu? Que haja uma previsão que eles, né, de obra parada, algumas coisas, mas isso é com base em um fato concreto, não é um juízo político. E na função avaliativa, né, eu coloquei aqui o Senado, porque realmente só o Senado exerce a função
avaliativa, mas assim, eu quero chamar atenção também para que, nessa parte de avaliação de políticas públicas, o protagonismo ainda é do TCU, minha gente. O Tribunal de Contas da União, hoje, né, é o órgão, ele é um órgão auxiliar do Legislativo para justamente na parte do controle, mas ele hoje é um grande difusor desta tarefa da necessidade de instrumentos de avaliação de políticas públicas. Ele trabalha toda essa questão com o legislativo, além de avaliar a política pública, ele também trabalha com essa questão da política dos órgãos do executivo fazerem também suas próprias avaliações. Então, né, aqui para a gente memorizar novamente, essa parte de tomada de decisão e implementação da política pública, aqui não está o legislativo, por quê? Porque ele aparece apenas com a parte de fiscalização de alguma irregularidade. Ele não pode fazer juízo político mais, porque a formulação, ele já fez o juízo político na formulação, a formulação já é através de um instrumento legal no legislativo, e ele teve a oportunidade de participar aqui. Ele formulou, vai para o executivo executar, e a tomada de decisão lá, legislativo, só pode atuar de forma para coibir e abusos e irregularidades, não mais se é bom, se é ruim, para o norte ou para o sul, entendeu? Eu trouxe esses tópicos aqui, constitucionais, para a gente realmente, né, ver que, assim, apesar de ser uma aula prática aqui, a Constituição também traz toda essa questão de divisão de competência, o que é realmente só do Congresso, o que é realmente só da Câmara e o que é do Senado. Eu acho que, assim, é uma questão interessante para vocês, assim, né, guardarem para quando vocês estiverem assistindo outra aula, já ter isso em mente, porque, como é uma questão constitucional, ele não pode ser deliberado pelos parlamentares. Porque isso eu vou explicar depois, como eu falei no começo, quando eu falei do legislativo, que a Constituição traz alguns procedimentos, e esses procedimentos são especificados no regimento interno, mas toda negociação de política pública, ela é informal, porque o legislativo é a casa do consenso, gente. Às vezes, passa um projeto de lei parado lá 10 anos, mas quando ele começa a andar, julgou isso em um mês, passou 10 anos aqui, porque houve um consenso, entendeu? E se ficou parado lá até então, porque a vontade política não era aquela, porque não estava, os preceitos constitucionais não estavam satisfazendo, nem os regimentais, então eles foram suplementados, aliás, eles não foram suplementados por um acordo. O que está regido na Constituição é a parte de procedimentos, e a parte do regimento também é de procedimentos, entendeu? Não há questões materiais de políticas públicas na Constituição, a não ser as políticas públicas de Estado que já estão na Constituição. O que é a questão processual, questão material aí, quando a senhora vai falar dessas competências, professora? A questão processual é sobre os instrumentos formais que devem ser trabalhados aquelas políticas públicas, e a questão material é o quê? Sobre o que vai compor aquela política pública. Isso é uma questão material, e no Senado não é tratado, não é regulamentado através do regimento. Só o legislativo só está preso ao que há de procedimento na Constituição e ao que há
de política pública de Estado que está na Constituição. Não é toda política pública que está na Constituição, só a que houve uma vontade do legislador originário da Constituição, entendeu? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.